Fabrício de Vilma Catinga, os superpoderes que a gente vê hoje na mídia digital, e que isso representa e o que tem por trás de tudo isso. Muito investimento, grandes empresas ganham mais do que na publicidade, mais do que se fizesse a publicidade em rádio, jornais escritos, televisão, tanto que todos os meios de comunicações que eu citei, eles têm canais, eles têm publicações nas redes sociais. Seja o short, que é os vídeos pequenos, nem tanto assim as grandes televisões não tem, mas alguém pega e faz, alguém trabalha lá. Como Kawaii, TikTok, Instagram, entre outros. São, as publicações normalmente geram em torno disso. Mas também no YouTube, principalmente no Facebook. Eu particularmente eu uso basicamente o YouTube ainda nas publicações de vídeo. O que eu chamo a atenção que isso é extremamente perigoso. E aí vamos usar os fatos. Porque eu falei sobre a questão e eu vi um vídeo muito, mas muito impactante. Foi o Roberto mora em Curitiba, no Paraná, ele mandou para mim. O cara é muito preciso, ele é cirúrgico no tratar desse. O pessoal fala muitas vezes, fulano fez, vamos pegar muito no mundo do futebol, o comentarista diz, fulano fez um gol, fez um lance que foi cirúrgico, ou seja, defendeu o seu patrimônio, seja lá numa defesa, ou uma pensar defesa mesmo, o zagueiro, defendeu a bola, o goleiro, foi uma ação cirúrgica. Nesse caso, foi uma ação cirúrgica que ele tratou, e coisa que muitos falam, mas não sei o que. O Rio Grande do Sul, a gente fala um monte de besteira, muita gente fala, na verdade, não sabe o que acontece, o que aconteceu, o que ainda irá acontecer. Num determinado vídeo, eu disse que as leis ambientais atrapalham esse agronegócio que tem aí, que faz de tudo, que as pessoas fazem de tudo, e que tem muita gente atrás. Eu já falei que, por exemplo, no Parlamento Brasileiro Nacional, a nível nacional, tem parlamento, tem o municipal, os vereadores, Câmara de Vereadores, estaduais, 26 estados, Distrito Federal, a Assembleia Legislativa, que a maioria são nós não temos representações. As representações é de grupos pequenos, grupos poderosos. Pois bem, 300 e tanto dos parlamentares, de 500 e pouco, quase, mais ou menos, quase 2/3 dos parlamentares, incluindo os 513 deputados federais e os 81 senadores, eles são pessoas que representam gente extremamente poderosa no país, com muito dinheiro, empresas, conglomerados dentre esses, e foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai acontecer nos locais. Eu dito e repito, está em todos os livros, como desastres naturais, não são desastres naturais. Por que não são naturais? Gilvan, você está teimando com a ciência, não, aí é o contrário. A ciência é que não está adequada. Porque, de fato, quando o homem procura fazer algo que não é adequado, e nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, ele fala justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Destruíram, nos últimos 8 anos, 10 anos mais ou menos, mas nos últimos 6 anos talvez, destruir as leis ambientais. Já tinha ocorrido algo no passado, então ele já estava avisado. 1941, ser preciso, Taquari, que banha, chega ao Guaíba, que banha Porto Alegre. Porto Alegre não está à beira-mar, sim na beira de um rio. A cidade, vamos imaginar, fluvial, teoricamente. Já tinha acontecido lá o problema de enchentes e tudo, e ninguém tomou cuidado. E tem sido mostrado que eles destruíram as leis ambientais, destruíram floresta que não podia destruir, que era o que conservava o rio, fizeram todo tipo de situações, plantaram nos morros, plantaram nas encostas, construíram nas encostas, construíram quase no leito do rio, faltou construir no leito do rio, dos rios, na verdade, lá do sul. E quando veio a chuva, tanto que a qualidade da água é aquela água avermelhada, aquela água barrenta, chamada água barrenta, onde, na verdade, juntou muita terra, muito entulho em vários locais, cidades, as casas, a residência, por conta do que fizeram. Pois bem, destruir as leis ambientais, isso tudo revogaram, atropelaram, na verdade, fizeram todo tipo de coisa
E aí aconteceu aquilo ali. Aí vem quando o cara disse, mas sei o que você está implicando contra o blogueirinho. Como eu falei, aqueles engomadinhos, almofadinha que fala besteira, vão na televisão falar uma série de incoerências. Na verdade, não dá para recuperar porque as matas já tinham destruído. Muitos locais para plantar arroz, porque tem grandes plantações de arroz. Mas não vai plantar. Não era o local adequado. Para plantar a uva, que é muito comum no sul, figo, entre outras culturas, monoculturas. E aí, quando veio a enchente, não teve contenção. A água tem vários estudos mostrando que se tivesse a floresta, o impacto teria sido pelo menos 50% a menos. Isso é fato. Imagina se 50% do que aconteceu não tivesse acontecido, no 100% do que aconteceu, 50% tivesse sido barrado, só com a questão da floresta. Não foi. E aí, o que o pessoal não sabe? Aonde aparece um parlamentar, ou seja, no caso de Câmara de Vereadores, acho que é de Caxias do Sul, dizendo que vai destruir as estradas, destruir a vegetação das estradas, porque as árvores caíram. As árvores caíram porque já não tinha mais nada na beira da estrada, porque, na verdade, tiraram muito da área para construir a estrada e deixou desnudo. Por quê? Porque você não vê, vai numa floresta, isso que eu já tive a oportunidade de observar, que não tem deslizamento de terra. Já aconteceu, eu conheço, por exemplo, aí uma coisa que eu conheço, domínio da Serra do Araripe, em muitos locais que teve deslizamento de terra, o deslizamento aconteceu justamente onde tiraram a vegetação da encosta, que a gente chama de talhado. Então, tudo que está sendo falado, mas vai construir com as abelhas. Como? Eu brinquei, o cara disse que eu estava ironizando. Não, as abelhas vão agora funcionar como era no passado, muitas coisas eram transportado em lombo de mula. Não, as abelhas precisam de toda uma biodiversidade, elas dependem porque elas estão em locais. E aí a gente olha, as abelhas, elas acompanham principalmente a parte, nós estamos no trópico de Capricórnio, acompanha mais ou menos a linha do Equador, tem o trópico de Câncer que fica, no caso do continente do americano, fica a parte norte do continente, e as abelhas acompanham essa parte. Se essa parte está sendo destruída, altera tudo. Mas é os ventos. Os ventos, aí vem a estupidez. Parlamentares que estão ali, porque são esses empresários que botam lá, ou são empresários, isso é fato, não representam o povo, não representam a maioria, representam a parcela mínima do povo. A gente só vai ver isso. Então, entenda, a questão da silvicultura, que passou mais tranquilamente, que é a cultura do pinus bravo europeu, que é o que tem muito lá, e o eucalipto. Então, encheram daquilo ali. Outras situações, quando chover, vai acontecer nas Minas Gerais, vai acontecer no Mato Grosso do Sul, situações que a gente já está vendo. Então, todo esse processo tem feito esse absurdo. E aí, quando eu digo que são pessoas úteis, porque recebem muito dinheiro, quando eu falei lá no início da questão da mídia, porque grandes empresas, elas ganham com as publicidades que acompanham os vídeos, somente no YouTube, no Facebook, mas também outras redes digitais, é acompanhado, porque é mais barato para eles do que pagar a televisão. Tanto que a televisão também já está entrando no jogo, já entrou no jogo. O jornal escrito, já tem os jornais falados, jornais, na verdade, publicados nas mídias digitais. Então a gente vive tudo isso, e aí tem que ficar bem claro, não há desastres naturais. A natureza está aí, o planeta é desse jeito, e tem sido alterado. Os desastres, queira ou não queira, que seja agravado, que seja potencializado por desmatamento, queimadas, todo esse tipo de sorte, transferência de grupos de seres vivos de um lugar para outro. Mas tem a vegetação. A vegetação, como fizeram no sul, de eucalipto, não vai conter nem tanto os ventos, que é a questão das tempestades que acontece, poderia funcionar como quebra de vento, nem tampouco conter a questão da água quando bate, que ela vai escoar para os locais mais baixos. Como trata-se daquela região, locais acidentados, montanhosos, locais cortados por muitos rios, riachos, córregos, essa coisa toda, isso vai potencializando, vai aumentando a quantidade não só da água que ganha velocidade, morro abaixo, isso é fato, mas também dá toda a situação que a terra, a argila, seja formato de solo argiloso, arenoso ou rochoso,
e vai descer para os leitos dos rios. Então o acidente foi um acidente programado e pode acontecer outros, lamentavelmente, não vão trocar a vegetação, não vão retornar a vegetação original. Uma não vai ser possível, a outra não tem interesse, porque é área de grande produção. Está adequado? Está. Então, guarda uma coisa, o desastre, lamentavelmente, é muito triste, o desastre é humano. O desastre, a calamidade é humana, porque foi o homem que fez tudo aquilo ali. Fique bem claro. E aí, quero deixar bem claro para vocês, eu não vou publicar o vídeo, porque o vídeo tem um teor também político, mas mostrando o que fizeram. Agora, não vem com que a pior coisa que acontece hoje é a questão do tal fundamentalismo político-religioso, ou seja, as duas coisas juntas, que lembra o período medieval na Europa, só é buscar lá e estudar essa parte, e dizer que a culpa é por isso, por aquilo, a culpa é porque tem um negócio da religião matriz africana, é porque o cara lá do sul, os dois são do mesmo gênero, que é casado, essa coisa. Não, isso aí não procede. Ele foi irresponsável e continua sendo irresponsável. Isso é fato. Isso é fato. E outros gestores também, tem o gestor maior dentro do Estado e tem os gestores nível municipais e tem também a Assembleia Legislativa Estadual. Todo esse conjunto, empresário, etc., e mídia e tudo, porque não toca o dedo na ferida. Pode pegar. Todas as televisões estão mentindo para vocês, sociedade gaúcha. Todas as mídias, seja pequena ou grande, estão sendo omissa, que não fala a realidade, que não expõe de fato a realidade. As enchentes e tudo não foram feitas a contenção. Porto Alegre inundou boa parte porque não estava funcionando as bombas para retirar água, a proteção, o muro de contenção também não estava mais funcionando. Esse conjunto da obra gerou o que nós assistimos, que ainda tem consequências disso e não recupera tão cedo. Vou querer voltar às cidades, várias cidades Lajeado, Canoas, todas aquelas partes atingidas, só que para citar alguns nomes, não, isso não vai acontecer. Então fique bem claro, e de que ficar mentindo para a sociedade é um absurdo, tem que ficar bem claro. E que as abelhas, elas dependem de floresta, não dá para ter abelhas em cativeiros. Eu quero deixar isso bem claro, que eu já afirmei isso há muito tempo e continuo batendo nessa tecla. Abelhas em cativeiro, mesmo esse local de ocorrência, não é sinônimo de preservação. A preservação se dá quando o bicho da natureza intacta, quando ele está lá desfrutando do que a natureza oferece. Fora disso, é a maior besteira, a maior mentira que já contar. E quem está falando isso desconhece completamente, está falando besteira e vocês estão acreditando nesse engodo, nessa palhaçada. Palhaçada não, respeito aos palhaços. Nesse absurdo que alguns têm contado. E esses blogueiros ganham muito dinheiro com mentira, contando mentira. A gente encerra por aqui.